Era a madrugada de 28 de julho de 1938. Chovia muito no sertão de Sergipe. O rei do cangaço dormia tranquilo na fazenda Ângicos, o esconderijo que ele mesmo dizia ser o mais seguro do Nordeste todo. Lampião confiava naquele lugar como confiava na própria vida. Mas, meu povo, foi exatamente ali, naquela noite fria e molhada, que a morte chegou de mansinho, sem fazer barulho. Nem os cachorros o acordou. Hoje eu vou te contar o que os livros de história deixou para trás. A verdade que muita gente ainda não sabe. Virgulino Ferreira da Silva. Esse era o nome de batismo do homem que o Nordeste chamava de Lampião. Nasceu lá nos confins de Pernambuco, filho de trabalhador criado no couro e na poeira do sertão. Mas por que Lampião? Porque o cabra atirava tão rápido e certeiro que os tiros dele iluminava a noite igual a um lampião de querosene. Imagina isso, meu irmão. Até os 20 anos, ele era só um artesão de couro. Sabia ler, usava óculos, bordava couro fino. Não parecia com o que o povo imaginava de cangaceiro. Mas a vida no sertão não perdoa ninguém. Em 1921, a força policial do coronel José Lucena matou o pai dele. Aí, meu povo, o couro comeu. Virgulino pegou os irmãos, entrou pro cangaço e nunca mais saiu. Por 16 anos, o bando dele correu 7 estados do Nordeste. Mais de 200 confrontos com a polícia, mais de 1000 pessoas mortas. O homem mais procurado do Brasil, o rei do cangaço. Mas todo rei tem seu calcanhar de Aquiles, vice, e o de Lampião chamava Joca Bernardes. Joca era coiteiro, um daqueles que ajudava o bando, dava abrigo, comida, informação. Lampião confiava nele, e foi justamente essa confiança que o matou. Tem outra versão que diz que foi Aniceto Rodrigues, o sargento da volante, quem soube do esconderijo por outros meios. Mas o fato é um só, meu cabra. Alguém entregou o Lampião. Na noite do dia 27 de julho, o bando acampou na grota de Angico. Lampião estava tranquilo, confiante. Maria Bonita do lado dele. Os outros cangaceiros espalhados pelas barracas. Chovia. Fazia frio. Ninguém desconfiava de nada. Do outro lado, 48 policiais armados até os dentes, com 4 metralhadoras Hotkeys, se aproximavam no escuro. Tão silencioso que nem os cachorros percebeu. Oxente, nem os cachorros. 5 da manhã. Os cangaceiros acordaram para rezar o ofício e tomar café. Quando um deles gritou o alarme, já era tarde demais. O ataque durou 20 minutos. Só 20 minutos, meu povo, para acabar com o reinado de 16 anos do maior cangaceiro da história. Lampião foi atingido. Maria Bonita, ferida, rastejou até ele. Pediu que poupasse o companheiro, mas a volante não teve piedade. Maria Bonita foi degolada ainda viva, nos últimos suspiros dela. 11 cangaceiros morreram ali. O resto fugiu pelo mato. E aí começa a parte que os livros quase não contam. Os policiais ficaram tão cheios de ódio que depois de morto, um deles ainda bateu a coronha do fuzil na cabeça de Lampião. Deformou o crânio do homem. Aí cortaram as cabeças de todos, 11 cabeças. Botaram dentro de lata de querosene como se fosse troféu. Os corpos ficaram largados a céu aberto que os urubu vieram comer. O tenente João Bezerra saiu em cortejo pelo Nordeste exibindo aquelas cabeças, passando por cidade em cidade, as cabeças já em decomposição, e o povo ia ver, meu irmão, porque naquele tempo era assim que se provava que o bandido tinha morrido. As cabeças foram parar no Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, para, diziam eles, estudos científicos. Mas aí começa outra batalha, dessa vez da família. Por 31 anos, as cabeças de Lampião e Maria Bonita ficaram num museu em Salvador. A filha deles, Expedita Ferreira, rezava toda noite pedindo que um dia os pais tivessem um enterro digno. A irmã de Virgulino, Dona Mocinha, jurou que não morria antes de ver o irmão sepultado. A família brigou, o povo nordestino gritou, e só em 6 de fevereiro de 1969, 31 anos depois, as cabeças foram finalmente enterradas no cemitério da Quinta dos Lázaros, em Salvador. 31 anos, meu povo, para um homem ter o direito de ser enterrado. Mas a história não termina aí não, vice. Até hoje tem historiador que questiona.
Lampião realmente morreu em Angico? Tem quem diga que ele tinha planejado fugir para Minas Gerais, que tinha uma fortuna escondida de quase R$ 1 bilhão, que negociou com o governo de Getúlio Vargas a própria saída do cangaço. Um dos soldados que participou do massacre, Sebastião Vieira Sandes, até o leito de morte dizia que não acreditava que Lampião tinha morrido ali. Em 1993, um homem foi enterrado em Buritis com identidade desconhecida. Em 1996, um fotógrafo pediu a exumação suspeitando que era Lampião. O juiz negou. A verdade, só Deus e o sertão sabem. Lampião foi herói para uns, bandido para outros. Mas uma coisa ninguém pode negar. Foi o filho mais bravo que o sertão já criou. Um homem que enfrentou o sistema com as próprias mãos, num tempo em que o pobre não tinha voz. Se você chegou até aqui, já é família do Voz Nordestino. Deixa seu like para ajudar essa história a chegar.